Estamos reunidos online para estudarmos a palavra do Senhor hoje no livro de Daniel, 7 de outubro de 2021, ano da graça do nosso Senhor Jesus. Quem conseguiu fazer uma leitura recente aí do livro de Daniel? Sandra, legal. É um livro impressionante, né? É impressionante pela precisão dos detalhes históricos que são trazidos antes da história acontecer. Mas é impressionante também pelas figuras de linguagem, pela maneira como Deus revela as coisas, né? Uma literatura considerada literatura apocalíptica, né? Nós vamos ter aí uma parte narrativa e uma parte apocalíptica no livro de Daniel. Impressionante também porque Deus manifesta a sua soberania de um jeito muito profundo, de um jeito que mostra o quanto ele está presente em cada detalhe da história, fazendo aquilo acontecer, convergindo para seus planos e propósitos eternos. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Tere. Também é impressionante porque quando a gente está fazendo a leitura, pode nos passar despercebido que o Espírito Santo vai direcionar o profeta Daniel a registrar a palavra do Senhor de uma maneira muito cuidadosa, que vai fazer um certo sentido até na própria estrutura de como a revelação vai ficar registrada, né? O livro de Daniel realmente é impressionante. Compartilhar a tela com vocês, para a gente ter aquela visão panorâmica. E aí, como sempre, eu peço aquela confirmação se a tela está aparecendo aí para vocês com joinha. Beleza. Olha, Daniel, você disser assim, Daniel, a pronúncia está muito próxima como é no hebraico, né? Então, pode dizer que a palavra que você sabe dizer em hebraico é Daniel. Porque é bem semelhante, né? E o nome dele significa Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel. Já deixa a tua Bíblia aberta lá, se ainda não estiver, no livro do profeta Daniel. A minha Bíblia que eu tinha fechado, estou abrindo novamente. Deixa eu só receber aqui a Erli. Muito bem. Boa noite, Erli, bem-vinda. Estamos estudando, começando a ter nossa visão panorâmica sobre o livro de Daniel. Vamos lembrar sobre o movimento histórico que está acontecendo aí neste período, né? Nós temos aí nesta imagem uma delimitação aproximada da abrangência do Império Babilônico. Esse império sucedeu na dominação do mundo o Império Assírio. Você deve lembrar que o Império Assírio foi um império dominante que, inclusive, invadiu, conquistou e levou para o exílio o Reino do Norte, que era o reino chamado Israel. Depois, o Reino do Sul, agora sob dominação do Império Babilônio, vai sofrer também as consequências de ter abandonado o Senhor. E nós vamos ter três momentos importantes nessa derrocada do Reino do Sul, chamado de Judá, né? No ano 605, vem Nabucodonosor e, como um conquistador, ele vai levar a nata da corte de Judá para a Babilônia. Junto com essa nata, quem é que vai ir? Daniel. Também Ezequiel vai para o exílio, e você deve lembrar que nós vimos na semana passada que Ezequiel vai ficar junto com os assentados, né, com o povo, e Daniel, como alguém que tem muito destaque, porque alguém que é considerado muito sábio,
vai servir na corte, junto com outros jovens, como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então, nessa primeira deportação, Daniel vai. Daí tem uma certa revolta contra o rei, contra o imperador. Em 597 há uma segunda deportação, a rebeldia, e em 588 a.C., uma destruição total de Jerusalém, templo destruído, muros destruídos, cidades incendiadas, né? E aí, com isso, o profeta Jeremias é levado lá para o Egito, junto com alguns que fogem com medo do rei da Babilônia. Quem escreveu este livro que nós consideramos ou chamamos de Daniel? Nós temos algumas evidências intrínsecas, né, dentro do próprio livro. Vou pedir para a Sandra ler Daniel 9, 2, para o Áureo 10, 2, e para a Tere, nós vamos ver com ela uma evidência extrínseca ao livro, que é lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Sandra. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ok, então nós vemos que quem está escrevendo em primeira pessoa e se identificando. Eu, Daniel. Capítulo 10, versículo 2, Áureo. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Eu, Daniel. Então, agora uma evidência extrínseca que está lá com a Tere para fazer essa leitura, né? Mateus 24, 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, olha só, Jesus está dizendo como falou o profeta Daniel. Por que será que é importante nós falarmos sobre autoria, né? Porque existe uma teologia chamada teologia liberal que relativiza muito o conteúdo bíblico, a forma bíblica, e aí com isso tira muito poder das profecias, da palavra, né? Coloca em descrédito muitas coisas. Mas se Jesus está dizendo que o profeta Daniel falou, é porque o profeta Daniel falou, né? Porque aqui, no nosso único encontro para estudar cada um dos livros, a gente acaba indo direto na mosca e acaba não falando sobre vários outros pontos de vista, né? Porque a teologia ela tem muitas, digamos assim, visões paralelas que nem sempre estão de acordo umas com as outras, né? Então, alguns negam que existiu um Daniel, outros dizem que esse Daniel não era o profeta Daniel, era outra pessoa. Mas se Jesus está dizendo que foi o profeta Daniel, foi o profeta Daniel, né? Então, falando um pouco mais sobre o contexto histórico aí, no qual vai decorrer a vida do profeta Daniel. Então, já sabemos que no ano 605 a.C., ele foi para o cativeiro, junto com Sadraque, Mesaque, Abidnego, o profeta Ezequiel, foram lá para o cativeiro babilônico. E ele vai ministrar a sua profecia, ou as suas profecias, vai ter seus sonhos e visões, e vai fazer parte do governo, tanto babilônico quanto depois o governo medo-persa. Então, é no exílio que ele vai ministrar. Então, no começo, Daniel, deixa eu ver só se eu estou no certo aqui. No começo, Daniel vai profetizar e quem vai estar dominando o cenário mundial é a Babilônia. Mas o Império Babilônico vai cair. E quem vai ser o império que vai derrubar o Império Babilônico? Vai ser o Império Medo-Persa, né? Medo vem da Terra-média, né? Então, a Média e a Pérsia
formam um grande império. E o interessante é que Daniel era uma figura importante tanto no Império Babilônico quanto no Império Persa, porque no Império Babilônico ele vai decifrar sonhos, vai interpretar sonhos, e ele vai continuar sendo esta figura de referência como alguém que tem revelações de Deus, como alguém que vai ser respeitado por isso e por sua capacidade também de liderança para os persas. Então, Daniel tanto vai ser uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia quanto na Pérsia. E isso é muito interessante porque normalmente a gente tem aquela ideia de ver o povo de Israel como um povo subjugado, escravizado, que foi para o exílio. E sim, isso é verdade. Agora, por outro lado, lá no palácio, um dos homens mais importantes do mundo inteiro é o profeta Daniel, tanto no Império Babilônico quanto no Império Persa. O que isso mostra? Isso mostra a soberania de Deus. E Deus está falando, nesse momento histórico, em todos os níveis. Né? Quando acontece o exílio, Deus está falando no meio das pessoas que ficaram em Judá através do profeta Jeremias. Está falando no meio do povo que foi escravizado e levado deportado lá com o profeta Ezequiel. E está falando para todos os reinos do mundo através do profeta Daniel, lá no palácio ou nos palácios mais importantes do mundo. Aqui nós temos uma cronologia, né, que tem aqui os acontecimentos em Daniel. No ano 605 a.C., então ele é levado cativo junto com a nata, né, com a nata intelectual de Judá. E aí, 2 anos depois, é que ele vai ter aquela oportunidade de interpretar o sonho de Nabucodonosor, que ninguém consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica enlouquecido e manda matar todos os sábios e adivinhos. E Daniel diz, não, só um pouquinho, vamos resolver isso de outro jeito. E vai lá, né, e ora, e pede revelação, e o Senhor traz a revelação. Daniel está já no exílio quando acontece em 597 o segundo ataque a Jerusalém, e o rei Jeoaquim, então, vai cair. Ele ainda está também lá enquanto vai acontecer a destruição total de Jerusalém no ano 586 a.C. No ano de 568, o Egito vai ser invadido por Nabucodonosor. Em 562, Evil-Merodach vai honrar Joaquim, ele vai chamar o rei Joaquim, que estava preso, para participar da sua mesa. 553, Belsazar é o descendente de Nabucodonosor que vai governar mais um pouquíssimo tempo, né? Que é no reinado dele que os persas vão invadir a Babilônia e vão ocupar o seu lugar, certo? Belsazar é aquele cara que vai ter a visão da mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel, parsim. E aí Ciro vai então ser o grande dominador deste mundo antigo, certo? E aí deixa eu falar uma coisa aqui. Você em algum momento vai ler Ciro, daqui a pouco você vai ver Dario, né? E nós temos algumas teorias que são importantes a gente considerar, tá? Quem foi o Ciro? Uma das teorias diz que Ciro foi o grande imperador. E o Império Medo-Persa era um império muito grande e foi dividido em províncias. Tanto é que Daniel foi denominado governante sobre uma província, que era a província da Babilônia, que é como se fosse a capital do império. Assim, haviam também outros líderes de províncias. E Dario poderia ser um general, Dario poderia ser um líder de província, mas também no mundo antigo foi identificado que Dario não era necessariamente um nome próprio, mas um título. Então, Dario poderia ser um título, né? Assim como, por exemplo, Faraó não é um nome, Faraó é um título, Dario seria um título de Ciro. Então, essa é uma possibilidade também que se apresenta, ok? Bem, aí no ano 538 tem um decreto
o decreto de Ciro, liberando o povo para poder voltar e reconstruir. E nós já estudamos essa volta lá quando estudamos sobre Esdras e Neemias, né? E a gente não consegue imaginar o quanto Deus usou o profeta Daniel nesse processo. Porque, abre ali em Daniel, né? Já deve estar aberto ali. Deixa eu só ver onde exatamente aqui, que a gente vai fazer uma leitura interessante. Então, nessa visão panorâmica, no capítulo 1, nós temos, né, aquela informação, então, da queda do reino de Judá e, então, o domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chamando, então, a nata intelectual para aprender os costumes babilônicos e, aprendendo os costumes babilônicos, servir no Império Babilônico, né? E então, nós vamos ter ali a mudança do nome de Daniel, e não é só o nome do Daniel e de Ananias e Misael e Azarias, porque era um costume mudar o nome de todo mundo por alguns motivos. O principal motivo é fazer com que a pessoa esqueça a sua identidade, que ela corte suas relações, suas raízes com sua vida anterior, porque quando o nosso nome está associado à nossa identidade. Então, ter um novo nome, né? Por exemplo, se alguém me chamar de Davi, isso tem toda uma carga emocional, isso remete à minha história, mas se passar a me chamar de outra coisa, eu vou começar a associar estas novas coisas a partir desse nome. Eu vou associar esse nome a partir das novas coisas que surgiram. E também é uma forma de dominação, porque se eu tenho o poder de mudar o nome de alguém, significa que eu tenho domínio sobre esse alguém. Mas também era uma forma de cortar as relações de fé, de crença. Porque o nome das pessoas nos países era associado às divindades. Então, qual era o nome de Daniel? O nome de Daniel significava Deus é o meu juiz. Mas aí vai haver uma mudança do nome de Daniel, né? Daniel, no capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver que vai ter o seu nome mudado para Beltesazar, que é alguma coisa como Bel proteja a sua vida. Então, veja, o nome dele antes era Deus é o meu juiz. E agora é Bel proteja a minha vida. Então, está tirando Yahvé do nome dele e colocando Bel, que é associado à divindade Marduk, dos babilônicos, né? E assim também é feito com Ananias, Misael e Azarias, né? Ananias significa Jeová é gracioso. E aí o seu nome vai ser mudado para Sadraque, comandado por Aku, que é o deus da lua. Misael vai ter um nome que significa quem é como Deus, para quem é como Aku, né? Quem é como o deus da lua. E Azarias vai ter o seu nome mudado para Abdinego. Azarias é Jeová é socorro. E Abdinego é servo de Nebo, também outra das divindades babilônicas. E aí, meu povo, no capítulo 2, nós vamos ter o rei tendo aquele sonho, ninguém conseguindo interpretar, aí Daniel vai interpretar. No capítulo 3, nós vamos ter ali Nabucodonosor fazendo uma grande imagem para ser adorado e tal, e aí os amigos de Daniel não se prostram, são jogados na fornalha de fogo, mas aí nós temos lá o quarto elemento, né, que vai proteger eles vão viver. E no capítulo 4, então, nós vamos ter o rei Nabucodonosor sendo o homem mais importante, mais poderoso do mundo, tendo o seu orgulho lá em cima. E aí, então, ele vai ter um sonho
uma árvore grande que vem os passarinhos, né, e que tem sombra, mas ela vai ser cortada. Isso significa que ele vai cair, e de fato ele cai, e aí ele vai ficar como uma besta selvagem. Literalmente vai viver por um tempo, né? Lá no versículo 33 do capítulo 4, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as garras da ave. De fato, viveu ali como alguém selvagem, certo? E aí no capítulo 5 nós temos uma transição, nós temos o rei Belsazar, naquele banquete no qual ele vai ver a mão lá dizendo que o reino dele foi pesado, foi colocado na balança, foi pesado, foi achado em falta e acabou. E aí lá no capítulo 5, versículo 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. E a partir desse momento, então, nós deixamos de ter o Império Babilônico dominando e nós passamos a ter o Império Medo-Persa dominando. E aí nós vamos ter o famoso episódio de Daniel na Cova dos Leões. E aí nós vamos, a partir do capítulo 7, tem um monte de sonhos, tem um monte de visões, né? Mas olha só o que acontece aqui no capítulo 9. Daniel falando sobre uma oração. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte oração. Ele vai orar, ele vai abrir o coração, vai reconhecer a maldade do povo, né? Vai interceder pelo povo. E olha só no versículo 19. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e pela cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O que nós temos aqui no capítulo 9? O profeta Daniel, reconhecendo a palavra que Deus já havia dito através do profeta Jeremias, entendendo que aquele exílio duraria 70 anos. E o que ele faz, então, ele vai orar. Ele vai dizer, Senhor, nós viemos para cá por causa da nossa injustiça. Certamente nós não vamos atingir um nível de justiça que obtenha merecimento para a gente voltar. É só pela tua misericórdia. Então ouve, então perdoa. E onde é que ele está? Ele está junto com Dario. Ele está junto no contexto do homem mais importante, né? Ele se assenta onde se assenta Ciro. E daí Ciro vai fazer um decreto. Pode voltar, galera. Então, quem é que está do lado do homem mais importante do mundo orando a Deus? Né? E aí, quem é que estava junto ali naquele contexto também? Neemias. Tanto é que o rei disse, tá triste por quê? Então, Deus está cercando, né, os homens mais poderosos do mundo com seus servos, com seus filhos. Então, Deus está escrevendo a história de maneira maravilhosa, colocando pessoas estratégicas em lugares estratégicos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E aí, então, no ano 538 a.C., Ciro dá o decreto para voltar, mas Daniel não volta. Daniel fica. Daniel fica porque ele é muito importante no contexto do Império Persa. Ele é alguém que faz parte do governo, ele não volta.
Várias pessoas não voltam, vários judeus não voltam para Jerusalém e para Judá. Quem é que não volta também? Esther. Esther tanto não volta que vai se casar com Xerxes, que vai ser um dos reis persas. Então, Daniel não volta, Esther não volta, muitos não voltam, né? E vão exercer papéis importantes a partir daqueles governos humanos. E Daniel vai ter visões ainda, ele vai continuar tendo visões, Deus vai continuar exercendo e revelando soberania sobre Alexandre o Grande, que ainda vai vir, sobre Antíoco IV, né, chamado Antíoco Epifânio, que ainda vai vir. E tudo está predito, previsto pelo profeta Daniel. Lembrando, gente, que a gente combinou nesse novo formato de eu fazer essa aula expositiva, aí eu paro de gravar e aí vocês trazem as suas perguntas, suas contribuições, porque daí todo mundo fica mais à vontade sem a gravação. Né? Então agora eu só vou expositivamente, você vai anotando aí o que tiver, depois a gente constrói juntos, certo? Então daqui a pouco eu paro de gravar e a gente pode todo mundo falar. Mas se você tiver alguma coisa que, mas eu quero falar agora, eu preciso falar agora, só levanta a mãozinha aí. Não assim que talvez eu não consiga ver de todo mundo, mas aquela mãozinha virtual aí, né? Essa aqui, ó. Beleza. Então tá. Esse quadro geral, ele nos ajuda a ter uma visão panorâmica do livro, né? Então nós temos 12 capítulos no livro de Daniel, e no capítulo 1, nós temos basicamente a história de como é que Daniel foi parar lá, né? Então, a história de Daniel. Do capítulo 2 até o capítulo 7, nós vamos ter um plano profético de Deus para as nações que não são Israel, né? Gentios. Lembrando que gentios aqui não significa pessoas que são gentis. Não podemos confundir gentis com gentios. Gentios são os povos não judeus, né? Olhando do ponto de vista dos judeus. Sabe quando a gente diz assim, esta gente, esta etnia que não somos nós? Então, esses são os gentios, né? Então, nós vamos ter aqui visões de Nabucodonosor, no capítulo 2 até o versículo 4, depois visão de Belsazar, capítulo 5, decreto de Dario para voltar, capítulo 6, nós vamos ter uma visão dos 4 animais, 4 reinos, no capítulo 7. Do capítulo 8 em diante, nós vamos ter coisas voltadas para o povo de Israel, a visão do carneiro e do bode, a visão das 70 semanas e a visão do futuro de Israel. Então, ali no início, antecedentes de Daniel, depois Daniel basicamente interpretando sonhos e no final, anjo interpretando sonhos para Daniel. O livro de Daniel é escrito em hebraico, aramaico e algumas partezinhas em persa também, mas principalmente hebraico e aramaico, e acontece na Babilônia, depois, nesse mesmo lugar, mas dentro do contexto do Império Persa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, antes de falar sobre as 70 semanas... Acho que eu já vou falar sobre as 70 semanas. Então, vamos olhar o capítulo 9. No capítulo 9, nós temos uma visão de Daniel a partir do versículo 20. Quem que pode ler do versículo 20 até o versículo 27? Posso ler? Por favor, Sandra. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado.
Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, extirpar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Obrigado, Sandra. Esta visão de Daniel, ela tem uma especial atenção na teologia, porque ela estrutura algumas visões escatológicas, né? Lembra que escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas finais. E há bastante divisão a respeito do que significaria isso, tá? Então, dependendo da visão teológica, isso pode ser interpretado de um jeito ou de outro. Eu, particularmente, não acho que alguém consiga entender exatamente isso. Porque eu tenho tido muitas aulas, a maior parte das minhas aulas no mestrado é com pré-milenistas. E eu fico tão surpreso do jeito que eles falam, assim, com uma certeza de coisas que eu acho que não daria para ter certeza. Quer ver uma coisa? Vamos para o capítulo 12, desculpa. Vamos para o capítulo 12. Olha só. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Agora, olha só o que Daniel diz. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, quando será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ou seja, a revelação que é dada a Daniel não é uma revelação que ele mesmo vai conseguir compreender completamente. Porque quando ele pede quando é que vai acontecer, vamos, olha, vai acontecer tempos e metade de um tempo e depois disso tantos dias. Né? Mas segue em frente, querido. Toca o barco. Né? Não é o que está escrito aqui? Quanto a você, siga o seu caminho.
Então, eu realmente acho que existe assim uma arrogância teológica, né, de tipo assim, puxa, Daniel diz, eu não entendi, né, e as pessoas sendo deterministas, dizendo que é isso, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, o que que a gente pode fazer? A gente pode olhar a história e ver que determinados acontecimentos estão batendo com aquilo que está predito, mas tem coisas que ainda estão por acontecer e não cabe a nós acharmos que somos mais sábios que Daniel. Não é? Quando alguém perguntou para Jesus quando é que as coisas iam acontecer, Jesus, olha, nem o filho sabe, nem os anjos do céu, só o pai. Né? Os pais, só o pai que está no céu, que revelou especialmente para os calvinistas e pré-milenistas, porque esses sabem. Ai, Jesus amado. Bueno, existe todo um movimento de ortodoxia que ele é muito perigoso, sabe por quê, gente? Porque a ortodoxia requer certeza. A ortodoxia não consegue trabalhar com o não sei. A ortodoxia não consegue trabalhar com essa visão que Daniel diz assim, ó, não entendi. A ortodoxia não consegue trabalhar com isso que Jesus disse, olha, não sei, nem eu, nem os anjos do céu. Não é que Jesus agora não saiba, tá? Mas quando Jesus esvaziou a si mesmo, ele abriu mão de prerrogativas como a onisciência, por exemplo, e então, prerrogativas e uso de atributos como a onisciência, né? Porque, por exemplo, Jesus tem um atributo que é vida. Se ele não tivesse abrido mão da prerrogativa do atributo de vida, ele não teria morrido na cruz, certo? Então, ele, como filho de Deus, é onisciente, mas ele abriu mão da prerrogativa de usar a onisciência e, enquanto esteve na Terra, não sabia quando aquelas coisas aconteceriam, tá? Então, meus irmãos, cuidado com os amilenistas, com os pré-milenistas, com os pós-milenistas, porque eles botam certeza onde ninguém poderia ter certeza, tá? Nós precisamos ter humildade e entender o nosso papel, que é confiar em Jesus. Porque daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas aqui que eu acho que eu falei na semana passada que não mudam a nossa vida. Por exemplo, estas 70 semanas, elas mudam a nossa vida? Elas mudam o meu compromisso como discípulo? Não mudam. A maior parte das disputas teológicas, elas não têm efeitos práticos na vida. Vou trazer um exemplo. Alguns creem que a salvação pode ser perdida. Outros creem que a salvação não pode ser perdida. Jesus diz, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, vocês poderão dar muito fruto. Se eu permanecer em Jesus, importa se perde ou se não perde a salvação? Não importa. O que eu preciso fazer é permanecer em Cristo. Então, Deus elegeu uns para salvação e outros não elegeu para salvação, ou dependendo da visão mais radical, elegeu alguns para o inferno. Isso não faz diferença, porque ele disse, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Então, não faz diferença se a salvação começa com a presciência ou com a eleição de Deus, conforme os arminianos ou os calvinistas vão brigar. Então, as grandes disputas teológicas não fazem a menor diferença nos nossos compromissos como discípulos de Jesus. Menor, faz a menor. Tá bom, gente? Mas vamos dar uma olhada nas múltiplas visões a respeito destas 70 semanas aqui de Daniel. Então, eu volto a compartilhar a tela. Então, para uma visão mais liberal, estas 70 semanas elas já se completaram, né? Num sentido figurado ou espiritual, após a perseguição dos macabeus no segundo século. Para os judeus ortodoxos, estas 70 semanas já se completaram quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Para os amilenistas, estas 70 semanas estão acontecendo desde a primeira vinda de Jesus e vai continuar até a segunda vinda de Jesus. Ela começa no início do ministério público de Jesus e termina 3 anos e meio, a última semana, né, após a sua morte. Para os pré-milenistas, as 69 semanas já aconteceram,
né? E ela bateria com a entrada de Jesus em Jerusalém, no ano 33 a.C., depois de Cristo, né? Ano Domini. E esta 70ª semana vai acontecer no futuro, o que é uma coisa muito doida, tá? Porque os pré-milenistas, eles são literalistas. Eles dizem, não, se tem 70 semanas é literal. Se tem 1000 anos é literal. Só que eles dizem o seguinte, menos as 70 semanas. A 70ª semana não é literal. 69 semanas são literais períodos de 7 anos. Mas deu uma pausa e a gente não sabe quando que vai começar a contar a última semana. Então é complicado, né? O que nós precisamos fazer é tirar determinados pesos que nós damos para determinadas visões, ou então dar mais peso para as outras visões e equipará-las, né? Por que, por exemplo, essa visão das 70 semanas tem tanto peso dentro da teologia? Porque ela foi tratada como uma certeza para sustentar determinadas visões teológicas. E outras visões tão importantes quanto acabam sendo deixadas de lado porque elas não precisam formar a ortodoxia da visão de ninguém. Seguindo em frente, nós temos aqui, o que eu falei, na verdade, eu fiz uma inversão aqui, tá? Para falar primeiro sobre as 70 semanas que envolvem a ação de Deus com Israel. Mas, no livro antes, nós temos o relato das ações de Deus exercendo sua soberania com as nações gentílicas. E aí nós vamos ter, então, esta visão de uma estátua no capítulo 2, né, que tem a cabeça de ferro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Lá no capítulo 7, em vez de ser uma visão sobre uma estátua, é uma visão sobre animais, leão, urso, leopardo, e um animal aterrorizante e assustador. E nós temos um paralelo no capítulo 8 em relação ao urso como carneiro, leopardo como bode. Cada uma destas apresentações vai corresponder a um império mundial. Então, a cabeça de ferro é a Babilônia. O peito e o braço de prata é o Império Medo-Persa. E aqui nós temos Daniel presente na história. Mas Daniel vai profetizar o Império Grego e vai profetizar o Império Romano. O ventre e o quadris de bronze são a Grécia e as pernas de ferro, Roma. Temos ainda aqui, ó, as potências mundiais previstas por Daniel, assinaladas em seu território. O Império Babilônico, e aqui a gente vê como o Império Persa engoliu a Babilônia, né? E foi até lá o início, pelo menos o lado oriental da Europa, aqui esse cantinho da África. E aí depois vem o Império Grego, que começa e vem até onde antes dominava o Império Medo-Persa. Depois vem o Império Romano, que não necessariamente vai dominar onde dominava antes a Pérsia, a Babilônia, porque ele vai se concentrar, né? Ele vai aumentar em direção ao Ocidente, indo até lá aquelas regiões britânicas, norte da Ásia, vai se concentrar aqui no Oriente Médio, né? Então, estes 4 impérios, eles são preditos, previstos ou abordados por Daniel. Né? A Babilônia, nós vemos em Daniel capítulo 2, no capítulo 4, o Império Medo-Persa, Daniel 2, 7, a Grécia, Daniel 2, 7 também, Roma 2, 7. E aí, queridos, há uma riqueza de detalhes que, infelizmente, pela natureza da nossa visão panorâmica, nesse pouco tempo que nós temos aqui, a gente não pode entrar, tá? Mas tem aí a visão de chifres, que vai combinar, né? Lembra do estudo lá, os godos, os visogodos, etc. e tal? O Daniel tem uma riqueza de detalhe que hoje, a gente olhando para trás na história, a gente consegue encaixar exatamente toda a profecia com cada um dos reinos que se levantaram. E aí vai vir algo maravilhoso agora que eu vou interromper o compartilhamento de tela.
Porque o que eu vou dizer tanto pode maravilhar quanto pode assustar. Então, deixa eu tomar um chimarrão aqui. Nós vamos falar agora sobre formas literárias. Eu já disse para vocês que o livro pode ser dividido literariamente em uma narrativa e uma visão apocalíptica. Bem, mas a construção literária é de chamado encapsulamento quiástico. Lembra que quiasma vem da letra grega que é um X. E o livro todo de Daniel é estruturado nesses encapsulamentos quiásticos. Mas antes de compartilhar de novo a tela com vocês e mostrar isso, eu quero dizer o seguinte. Daqui a pouco você olha, meu Deus, olha como isso é complicado, olha só essa estrutura, olha que vai daqui, vai para lá, e vai daqui, vai para lá, como é difícil entender a Bíblia. Para lá, Salgadinho. Não tem nada a ver com ser difícil. Quando a gente percebe a sabedoria do Espírito Santo em revelar de determinadas formas a verdade da palavra, é para nos impressionarmos com o Senhor. É para nós vermos como o Senhor é sábio, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é surpreendente. Não é para a gente olhar estas coisas e dizer, nossa, como é difícil entender a Bíblia. Não, se você pensar isso, está errado. Porque você pode ler todo o livro de Daniel e entender perfeitamente, dentro do que humanamente é possível compreender, ainda que sob a ação do Espírito Santo, sem enxergar o encapsulamento quiástico. Tá bom? Então, o que nós vamos ver agora não é para mostrar o quanto é difícil, é para mostrar o quanto é maravilhoso. Beleza? Então, lá vamos nós para este exemplo. Ou pelo menos para alguns exemplos de como cada capítulo de Daniel, cada parte de Daniel está num encapsulamento quiástico e o livro todo está num determinado paralelismo. Faz o joinha para mim aí se está aparecendo a tela compartilhada. Obrigado. Vamos olhar o capítulo 1, tá? Então, onde tem aqui, ó, A1 tem correspondência. Esse A com A2 tem correspondência. B1 com B2 tem correspondência. C1 com C2 tem correspondência, tá? Então, vamos lá. Nós vemos que o início aqui, ó, a Babilônia está exercendo supremacia sobre Israel. Mas no final do capítulo 1, nós vemos que a supremacia de Deus é que está sobre a Babilônia. Vamos olhar o paralelo do B1 e do B2. Daqui a pouco a gente vai para os versículos. Nós vemos os 4 jovens, né? Daniel, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é como a gente aprendeu na IBF. Os 4 jovens são submetidos ao estilo de vida, à cultura religiosa babilônica. E nós vemos que, se aqui no primeiro momento eles estão submetidos, eles estão sujeitos, nós vamos ver depois eles triunfando sobre este estilo, porque eles não abrem mão do seu Deus. E aqui no C1 com C2, nós vemos Daniel procurando se manter fiel a Deus, e no C2, Daniel permanecendo fiel a Deus. Então, vamos olhar aqui para o capítulo 1 e vermos como essa estrutura está acontecendo, tá? Então, versículo 1 e 2 de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, sitiou, o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, quem é que está exercendo soberania aqui, supremacia? A Babilônia. Mas vamos ver como é que termina o capítulo 1, a correspondência do A1 com o A2. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro.
O que significa isso? O que significa que Daniel continua ali até o reinado de Ciro? Parece que não tem muita informação aí, mas na verdade tem muita informação aí. Cadê a Babilônia agora? Cadê a Babilônia agora? Passou? E quem é que continua ali? Daniel. E quem é Daniel? Daniel é a voz de Deus no governo. Então, se o capítulo começa com a Babilônia exercendo supremacia, ele termina mostrando quem de fato é o soberano. É Deus que está mantendo Daniel, império após império, ali. Vamos ver o encapsulamento do B1 com B2, né? No versículos 3 a 7, nós vemos que o nome dos guris são mudados, nós vemos que é determinado o que eles têm que comer, né? E olha só, quem é que é o chefe ali? É chefe dos eunucos. Então é muito provável que eles passaram por castração. Então, nós vemos ali no versículo 13 e 7, eles sujeitos. Mas olha só no versículo 17 a 20. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não forem achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, que sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então os caras que chegaram na fila agora estão numa outra realidade, não é? E aí no versículo 8 a 14, a gente vê as tentativas que vão ser bem-sucedidas de Daniel de não se contaminar. E do versículo 15 ao 16, nós vamos ver que, de fato, isso aconteceu. Então perceba no capítulo 1 que a coisa vai se desenrolando e culminando com a supremacia de Deus. Então, nós temos um cenário em que parece... Então, tipo assim, tu tá lendo Daniel, parece que a Babilônia continua lá em cima, mas não, aqui no capítulo 1, a gente já está vendo isso acontecendo. Vamos dar uma olhada no livro todo agora. Esse foi o exemplo do capítulo 1, tá? Deixa eu trazer como exemplo o capítulo 6. Só um minuto, que eu tenho que compartilhar uma outra tela aqui. Me dá um minutinho, galera. Mais uns segundinhos. A gente não vai conseguir entrar em capítulo por capítulo, tá? Mas eu vou só mostrar o capítulo 1, que eu já mostrei, na verdade. Vou mostrar o capítulo 6 e depois a gente vai olhar o todo. Então, olha só. Capítulo 6. Nós temos do versículo 1 ao 3 o sucesso de Daniel. Se você... Vamos lá para o capítulo 6. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, é assim que começa o capítulo 3. Olha, e aí, Daniel vai para a cova dos leões. Então, tipo assim, isso aqui vai descer, né? Mas como é que vai terminar? Olha lá no versículo 28. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, o capítulo começa com o sucesso de Daniel, termina com o sucesso de Daniel. Vamos para o B. Dario assina um decreto e Daniel toma uma posição. Nos versículos 4 a 10, nós vamos ver o capítulo que ele vai decretar que ninguém poderia orar ao seu Deus. E qual é a posição de Daniel? Ele continua orando ao seu Deus. Vamos fazer a correspondência com o B aqui. Versículo 25 a 27. Ele vai trazer um novo decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Vamos ver o encapsulamento do C. Os colegas de Daniel planejam a sua morte do versículo 11 ao 15, né? Porque eles armaram para Daniel, foram lá ver que ele estava orando, né? Não tinha celular para tirar foto, mas eles deram um jeito de registrar o momento lá e fazer a fofoca. E no versículo 24 nós vamos ver que os colegas de Daniel serão condenados, eles, à morte. Se num momento eles planejam a morte de Daniel, o que vai acontecer é que eles vão morrer. O encapsulamento D é: Dario espera pelo livramento de Daniel, no versículo 16 a 18, e do 19 a 23, Dario testemunha o livramento de Daniel. Então, eu pulei do capítulo 1 para o capítulo 6, só para a gente ter uma ideia de como os capítulos eles vão tendo estes encapsulamentos. Vamos dar uma olhada no livro todo agora. Vamos ver do 1 ao 7, depois do 8 em diante. O capítulo 1 até o capítulo 2 é escrito em hebraico e tem a história de Daniel e dos seus amigos. Como é que vai terminar esta parte? Lá com a 2. Também escrito em hebraico, trazendo a história de Israel. No meio disso, nós vamos ter a escrita em aramaico. Por quê? Porque é a soberania de Deus, o juízo de Deus, executado contra pessoas de outros povos. E aramaico é o inglês dessa época. Então, é que todos saibam. Então, estará escrito em aramaico. E aí, então, no capítulo 2, nós vamos ter 4 impérios mundiais e nós vamos ter a pedra e o reino. Vendo o encapsulamento lá com outro B2, no capítulo 7, nós vamos também ter 4 impérios mundiais, filho do homem, correspondente à pedra, e o reino de Deus. No encapsulamento do C, no capítulo 3, nós temos um ato de arrogância de Nabucodonosor e o triunfo de Jeová ao vindicar seus servos leais. E no capítulo 6, o ato de arrogância agora é de Dario e o triunfo de Jeová ao vindicar seu servo leal. O encapsulamento de D, no capítulo 4, atos soberanos de Deus na história, na vida de Nabucodonosor. E no capítulo 5, atos soberanos de Deus na história e na vida de Beltesazar. Então, o que a gente está vendo aqui? Que não só cada capítulo tem um encapsulamento quiástico, quanto o livro todo tem um encapsulamento quiástico. E agora a gente vai ver a segunda metade, ou pelo menos a segunda parte, que é do capítulo 8 em diante, né? Então, nós temos do capítulo 8 ao 12 aqui um tratamento de Deus em relação
a Israel. E o encapsulamento de B1 com B2, capítulo 8, profecia do reino, animais para sacrifício. Capítulo 11 a 12, primeira parte do 12, profecia do reino, reino do norte e reino do sul. C, capítulo 9, o julgamento do povo de Deus, oração de arrependimento. Capítulo 10, o julgamento do povo de Deus e luto por causa do templo. D, capítulo 9, versículo 25, profecia sobre o rei, festa da reconstrução de Jerusalém. Versículo 27, profecia sobre o rei, festa pela destruição de Jerusalém. E o versículo 26, o Messias é morto sozinho. Então perceba todo esse cuidado, né? Como o Espírito Santo ainda tem essa sutileza de estruturar o registro da profecia, né? Desta maneira tão linda. E aí nós também temos um paralelismo de contraste muito presente no livro de Daniel, né? Então, aqui nós temos o início do livro, aqui o fim do livro. Olha como é que a gente vai passando de uma situação de triunfo para uma situação de derrota, e uma situação de aparente derrota para uma situação de triunfo. Na verdade, eu falei aparente derrota, mas nós sabemos que é um juízo de Deus sendo exercido sobre o seu povo, né? Então, no início de Daniel, Bel-Merodach é honrado em seu templo, né? Os despojos são levados para o templo dele, mas o templo em Jerusalém está saqueado. Nabucodonosor, o rei babilônico, está vitorioso. Joaquim, rei de Judá, derrotado. Babilônia está ascendendo, Jerusalém está caindo, né? Aspenaz é o chefe dos eunucos, sujeita Daniel e seus amigos. Mas nós vamos ver que Daniel então, e seus companheiros, nesse momento, eles estão sujeitos, mas vai acontecer uma virada de chave. E é interessante que esta virada de chave acontece a partir do momento em que Daniel decide não se contaminar. Às vezes a gente pensa que o foco está, Daniel decidiu não comer. Esquece que está lá, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida do rei. Não tinha a ver com comida. Tinha a ver com contaminação. Tinha a ver com santidade, né? Porque nós sabemos, a história nos ajuda a entender que a comida que ia para a mesa desse rei era uma comida que antes era consagrada aos deuses, consagrada aos ídolos. Então tinha um culto, tinha um ritual de consagração dessa comida. E Daniel simplesmente não queria participar disso, ele não aceitava participar disso. E ele não é um cara que vai bater de frente, ele é um cara que diz, faz um teste com a gente, etc e tal, mostrando realmente a sabedoria, né? Porque às vezes, eu acho que vale a gente dizer isso também, o evangélico é muito contundente quanto não precisaria ou não deveria ser, né? A gente quer chegar dizendo que pai, Daniel disse assim, faz um teste com a gente, vamos ver o que vai acontecer. Porque ele sabe, ele confiava em Deus, né? Mas o que nós vamos ter a partir daí é que Nabucodonosor é perturbado e Daniel e seus amigos, eles crescem. Nós vamos ver os magos da Babilônia incapazes. Nós vamos ver Daniel interpretando o sonho, né? Deus revelando a Daniel. Nós vamos ver a estátua dos impérios sendo quebrada e nós vamos ver Deus prevalecendo sobre os impérios. Perceba este paralelismo de contraste, esse X aqui bem grande na tela, de maneira muito presente no livro de Daniel, e eu estou trazendo aqui apenas alguns exemplos, né? Mas é uma perfeição literária o que nós temos aqui em Daniel. E como não pode deixar de ser, é importante para nós reconhecermos de que maneira o Messias, o Senhor Jesus, está prefigurado ali. Então, eu vou pedir ao Leandro que leia Daniel 2, 34 e 35, e depois o versículo 44, para o Pedrinho ler Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, e para a Karine, o capítulo 9, versículo 25 e 26. Então, pode ir o Leandro.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. É o 44, né, Davi, também? 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui a gente tem que dar um desconto para os judeus da época em que Jesus veio presentemente ao mundo, né? Porque se você lê esses textos aqui, né, que vai vir esta grande pedra que vai esmagar os reinos do mundo, então é o que eles esperavam que o Messias fizesse literalmente, politicamente, militarmente. Os próprios discípulos perguntam a Jesus, né, será nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Né, porque os judeus tinham esperança de que o Messias ia vir e ia esmagar os romanos, né, ia trazer uma dominação ali. Então, Jesus estava dizendo que não é para isso que ele tinha vindo, mas ainda assim nós vemos registros nos evangelhos deles tentarem fazer Jesus ser rei à força, né? Porque é como eles interpretavam que o Messias faria. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzindo à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então aí temos o Filho do Homem, né? Quem é que se apresentou como Filho do Homem? Né? Aí não tem nem muito o que fazer em termos de... Vamos tentar saber quem é, sobre o que Jesus disse, né? O Filho do Homem, apresentando a si mesmo. 9, 25 e 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Muito bem. Aí temos essa palavra do ungido, né? Hebraico Messias, que é o Senhor Jesus. Né? E também acho que não há muita dificuldade em nós imaginarmos que aquele quarto homem presente na fornalha lá, né? Era o Senhor Jesus, né? Pode ser um anjo? Pode ser. Mas o aspecto que nós temos ali é um aspecto que realmente me remete a Cristo. Antes de finalizar essa parte expositiva, eu quero dizer que às vezes a gente confunde as coisas pelas palavras que a pessoa diz que a gente gosta de ouvir, e a gente acaba ignorando algumas palavras que a pessoa diz que estão em desacordo com aquilo que a gente achou que ela disse. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e Nabucodonosor fica admirado, porque, olha só,
quando Nabucodonosor teve o sonho, mandou chamar os sábios, os adivinhos, conta para nós que a gente te interpreta. Eu não vou contar o meu sonho, daí vocês vão manipular a história e dizer que é tal coisa. Então, se vocês são bons mesmo, vocês vão dizer o que eu sonhei. E vão trazer a interpretação do que eu sonhei, né? Então, era uma coisa que tinha que ser sobre-humana, né? E acontece que, olha que interessante aqui no versículo 17 do capítulo 2. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui tem algo que eu não ia falar, mas vou falar, que é o seguinte. Nabucodonosor tem um sonho, a gente pensa, Deus deu a revelação para Daniel, Daniel revelou. Mas o que talvez passa batido é que Daniel foi dizer assim, olha Deus, a gente vai morrer, a menos que tu revele o sonho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, nós precisamos entender que soberania de Deus e liberdade humana andam em conjunto. Andam em conjunto. Então, não é que Daniel está interessado em ir lá dizer para o cara o que está acontecendo. Daniel diz assim, Deus, a gente vai morrer, mas se tu disser para nós, a gente pode chegar lá e a nossa vida será preservada. Então, a gente vai ver que não só a vida dele é preservada, como ele vai livrar a vida dos outros também, né? Que não são tementes a Deus. Só que às vezes a gente acha assim, olha, Deus fez, é verdade, mas a gente está desconsiderando que alguém clamou a Deus para que aquilo acontecesse, né? Deus sabe, Deus é soberano, mas nunca vamos suprimir a liberdade humana que Deus deu versus a soberania de Deus. E nunca vamos suprimir a soberania de Deus por causa da liberdade que ele deu ao ser humano. Essa é uma dicotomia que, se a gente tentar resolver, nós vamos ser artificiais. E nós vamos ter que criar uma ortodoxia para sustentá-la. Tá? Não sei se você tinha percebido, mas essa interpretação vai ser resposta de oração de Daniel, tá? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês como resultado são palavras de Nabucodonosor lá no versículo 47. O rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então, nós temos aqui o homem mais poderoso do mundo, né, trazendo estas coisas bonitas a respeito, né, de Deus. E aí tu pensa assim, Nabucodonosor se converteu. Olha, está dizendo que Deus é o Deus dos deuses. Mas, na verdade, aqui, lembra daquele filme, como é que é o nome? As Aventuras de Pi, eu acho, né? O filme é esse, As Aventuras de Pi. Que alguns disseram assim, o guri se converteu. Não, ele continuou sendo hinduísta, no qual cabe mais um Deus. Jesus era mais um Deus na cosmovisão religiosa do cara. Porque olha só, agora no capítulo 4, versículo 18, Nabucodonosor falando de novo, né? Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, que é Daniel, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Dos santos deuses. Então, o que a gente percebe aqui, e também em outras passagens? Que Nabucodonosor continuava sendo politeísta. Ele só, em determinado momento, reconheceu que Deus é o chefe dos outros deuses. Tá? Tipo assim, fazendo um paralelo com o Olimpo, né, os deuses gregos, que Deus seria Zeus. Mas tem o Apolo, tem, né, a Diana, etc, etc, né? Ou lá com os romanos, né? Saturno, Hermes. Eu acho que Hermes é dos gregos, né? Mas, enfim, que Deus é só o cara que é mais do que os outros deuses, mas não o único Deus. Porque tem uma grande diferença entre você dizer que Jeová é o maior Deus e dizer que ele é o único Deus, né? Porque ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único.
né? Então, isso é muito importante. Então, Nabucodonosor não se converteu. Mas, assim, eu não sei se você está sacando o que está acontecendo no Brasil, é que o evangélico, ele olha para um político que diz Deus, se o político disse Deus, ele é cristão. Se o político vai num culto, ele é cristão. Aí o evangélico vê ele prostrado perante uma estátua. Então, muito cuidado, meu povo. Muito cuidado, seja quem for, porque a gente acaba vendo o que quer e acaba não vendo o que não quer ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Também estou falando com isso porque na visão apocalíptica de Daniel, a visão de futuro, que vai casar com visão lá em Apocalipse, tem um certo líder que vai ser seguido como se ele fosse alguém de Deus. Entende? Não vou associar essa pessoa com A, com B ou com C, com esse período que a gente está vivendo agora, mas em algum momento isso vai acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E assim, deixa eu dizer para vocês, nas últimas décadas, os evangélicos parecem mariposas na volta das lâmpadas. E as lâmpadas que são os políticos. E eu fico muito triste e desapontado com isso, né? Muito cuidado, tá, meu povo? Tendo dito isso, finalizo dizendo aquilo que foi dito a Daniel no final. Siga o seu caminho. Tem coisa que você vai entender, tá aqui, é isso aqui. Tem coisa que você não vai entender. Porque tem coisas que ainda estão por acontecer e Deus está fazendo as coisas acontecerem. Siga o seu caminho. Então, qual é o meu caminho e o seu caminho? Negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos Jesus. Não importa o quanto dura 70 semanas. É isso que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, agora eu paro de gravar. Você que está aqui vai ter mais liberdade para trazer suas contribuições, seus questionamentos, suas contrariedades. E você que está assistindo a essa gravação em outro momento, por favor, fique à vontade para me enviar um WhatsApp com suas contribuições e questões. 5499907-5685.